Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Eu confesso que quando acabou a luz ali pela segunda vez, eu já estava me preparando para esquecer o esboço, ir para o meio da igreja e começar a pregar. Falei, não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei o que tiver que fazer, Ele faria. Com luz ou sem luz, com microfone ou sem microfone, Deus, Ele de qualquer forma falaria à sua igreja. Mas que bênção que a luz voltou e a gente pode usar a tecnologia aí ao nosso favor. Amém, irmãos? Hoje um dia muito feliz mesmo, o Dia dos Pais. Nós que somos pais ficamos muito agradecidos a Deus por esse privilégio, esse dom desse ministério, que é o ministério que eu considero o ministério mais importante de todos, que é o ministério do lar, a paternidade, porque Deus instituiu pais sobre todas as nações. E através desses pais, perpetuaria, assim, as suas promessas e a sua palavra. Então, a nossa igreja hoje estava de parabéns com as dinâmicas que foram oferecidas ali, um momento de descontração, mas também um momento de valorizarmos esse ofício de pais. Então, que todos os pais aqui nesta noite, que estão ao alcance da nossa voz, possam se sentir assim, abençoados. Não importa a situação em que está a sua paternidade, se esteja confortável, você esteja feliz ou passando por momentos difíceis, mas saiba que no final de tudo o Senhor vai ser glorificado através da sua vida. E você, filho, continue honrando os seus pais, orando pelas vidas deles, porque o seu pai, a sua mãe também, foram os canais que Deus usou para que ele cumprisse o propósito também na sua vida. Amém? Então, feliz Dia dos Pais, que Deus continue nos abençoando. Meus irmãos, estou muito grato a Deus por essa oportunidade de mais uma vez compartilhar uma porção da palavra de Deus com a igreja. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14, somente 2 versículos, versículos 16 e versículo 17. Assim diz a palavra do Senhor: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que temos de mais uma vez ouvir a Tua poderosa voz. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, através das palavras que fluirão do altar, do púlpito, Senhor, Ele possa penetrar o coração da Sua igreja. E através das Tuas verdades, Senhor, a Sua igreja possa ser alimentada, mas também possa ser orientada através dela. Senhor, portanto, fala através do Teu Espírito Santo a cada um de nós. E aquilo que lhe apraz seja feito, Senhor, de acordo com a Tua vontade e graça, para a glória do Teu nome. Amém. Meus irmãos, hoje nós vivemos no mundo da tecnologia. E tudo que acontece no mundo, todo mundo fica sabendo de uma forma muito rápida. E a gente observa que através da tecnologia, das redes sociais, a gente começa a conhecer muita coisa que acontece ao redor do mundo. Mas toda tecnologia, todo conhecimento, as coisas que são altamente complexas, as descobertas mirabolantes que acontecem a cada dia, as invenções que são super inovadoras, nós também podemos saber de talentos que são extraordinários, e qualquer coisa, qualquer habilidade que o ser humano possa obter, seja pelo dom natural, ou aquele que Deus colocou na vida do homem, ou até mesmo pelo esforço humano, tudo isso, irmãos, não vale nada diante daquilo que só os eleitos do Senhor pode receber, que é a graça de obter o Espírito Santo de Deus na sua vida.
A Bíblia ensina sobre o Espírito Santo, primeiramente, que o Espírito Santo é divino. Ele é uma das pessoas da nossa Santíssima Trindade. O Espírito Santo, como muitos dizem, não é uma força impessoal. Não é algo que vai, né? As pessoas falam que o Espírito Santo ele é uma ação de uma força até sobrenatural, mas que é natural em todos os lugares acontecer. Não. Algumas seitas dizem que ele é somente essa força. O Espírito Santo, a Bíblia ensina que ele tem personalidade, ou seja, ele tem inteligência, ele sente emoções e também o Espírito Santo ele tem vontade. Então o Espírito Santo ele é uma pessoa, ele se relaciona conosco. E o Espírito Santo ele é chamado como Deus, pois ele tem os atributos divinos, como eternidade, ele é onipresente, ele é também onisciente. O Espírito Santo, ele realiza obras divinas. Por exemplo, ele esteve presente na criação, ele está presente na transmissão da vida e na autoria da profecia da palavra de Deus. E vale ressaltar que o milagre do próprio Jesus ser gerado de uma virgem foi obra do Espírito Santo. Então, sendo assim, queridos, o Espírito Santo, ele é identificado como o próprio Deus. E o Espírito Santo é chamado como sendo o nosso paracleto, ou paráclito, né? Do grego parakletos, ou do latim paráclitos, que significa aquele que consola ou conforta, aquele que encoraja e reanima, aquele que revive, aquele que intercede em nosso favor, como nosso defensor diante de uma corte, né? Nós ouvimos falar muito sobre isso, o paráclito de Deus na nossa vida, que é a ação do Espírito Santo na vida dos seus eleitos. O credo niceno-constantinopolitano, nossa, que palavra difícil, né? Falei bem? Credo constantino-latino, agora não vou falar a segunda vez não, a primeira vez sai, né? Mas o credo niceno-constantinopolitano, no que se refere ao Espírito Santo, ele diz: cremos no Espírito Santo, Senhor vivificador, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, e que falou através dos profetas. E diante da afirmação de que o Espírito Santo, ele é Deus, nós, a sua igreja, devemos dar glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Aleluia. Queridos, em toda a trajetória de Jesus, na companhia dos seus discípulos, e ao ensinar sobre o reino de Deus, Jesus sempre apontava para o resultado que é o plano da salvação. E o resultado é que viveríamos eternamente na presença do nosso Deus. E vale a pena até relembrar para nós aqui, que na primeira pergunta do nosso catecismo, que reflete o propósito de Deus ao nos criar e ao nos eleger, e essa pergunta é: qual é o fim principal do homem? E a resposta nós aprendemos logo quando fazemos aqui na classe de catecúmenos, né? A resposta principal é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E esta é a promessa de Deus para aquele quem ele elegeu. E no texto que lemos, o apóstolo João relata um dos fatos mais dramáticos na relação de Jesus e seus discípulos. Muitas dúvidas surgiram nos seus seguidores, pois Jesus estava anunciando a sua ida para o Pai. Então ali, no ministério de Jesus, depois que Jesus se manifestou, realizou milagres e curas e prodígio, chega uma hora que ele começa a instruir os seus discípulos, que haveria Jesus de passar pelo Calvário. E diante ali, depois da ceia do Senhor, que ele instituiu com seus discípulos, ele começou a dar essas instruções. E ali ele já prefigurava à mesa o que haveria de acontecer com ele. Mas
A presença de Jesus junto aos seus discípulos era a garantia e a firme segurança de que o próprio Deus estava com eles. Jesus já tinha confiança dos seus discípulos, e os seus discípulos já sabiam que Jesus verdadeiramente era Deus. Mas mesmo assim, queridos, a dúvida surgia no coração deles. O que será de nós agora, quando Jesus partir? E isso era confirmado através dos atos milagrosos de Jesus e das suas palavras de sabedoria. Mas Jesus, irmãos, sabendo, tendo consciência do plano de Deus para a sua vida e de que o que ele haveria de passar, ele já começava a preparar os seus discípulos para essa separação terrena. Jesus, então, ele faz a promessa de que enviaria da parte do Pai o Espírito Santo, que a partir de então habitaria com eles para sempre. E foi justamente isso que aconteceu. Após a morte de Jesus, tendo ele já ressuscitado ao terceiro dia, e por cerca de 40 dias Jesus andou com eles ali, os ensinando. E Jesus, aparecendo aos seus discípulos, reforça a promessa do envio do Espírito Santo. Ouvimos muito falar sobre Atos 1:8, né? Quando Jesus, antes de ser assunto aos céus, depois de ressuscitado, ele fala: portanto, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E ele diz: mas recebereis sobre vós o dom do Espírito Santo, e ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E ali, então, todos, através, do chamado eficaz, que receberam o batismo no Espírito Santo, são inseridos no corpo místico de Cristo, a saber, a sua igreja aqui na terra. Irmãos, Deus nos chamou e nós não conseguimos resistir a esse chamado. Fomos batizados com o Espírito Santo e, a partir daí, começamos a produzir os frutos maravilhosos desta obra em nossa vida. E é maravilhoso, irmãos, para nós que já fomos alcançados por esse grande amor de Deus, de poder hoje ter esse privilégio, irmãos, de nos assentarmos na casa do Senhor, fazer parte do corpo de Cristo e ter a habitação do Espírito Santo em nossas vidas. Isso é maravilhoso, irmãos. O mundo não pode usufruir disso. E nós temos que valorizar esse privilégio de fazer parte do corpo de Cristo. Queridos, nós sabemos que o Espírito Santo, na Bíblia, ele tem muitos símbolos. Ele também tem vários nomes, não vamos falar os nomes aqui, nem os símbolos, mas também o Espírito Santo ele tem alguns ofícios que ele exerce. E nessa noite, eu quero compartilhar aqui com os irmãos somente 3 ofícios que o Espírito Santo exerce na sua igreja. E eu quero compartilhar com vocês algumas verdades bíblicas com o tema o Espírito Santo na vida da igreja. O apóstolo João, narrando o que Jesus falava aos seus discípulos, ele registra Jesus falando: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o Espírito Santo ele atua na vida da igreja como o nosso regenerador. Uma das bases fundamentais da doutrina reformada, e que eu confesso que eu fiquei apaixonado, irmão, por essa doutrina, diz a respeito da nossa salvação. E nós aprendemos nos primeiros passos da fé na doutrina reformada sobre os 5 pontos do calvinismo. Vamos relembrar, irmãos? O primeiro, depravação. Estou falando igual o pastor Luizinho, né? Ele sempre pegava a gente no pé com isso, né? O primeiro,
depravação total. O segundo ponto, a nossa eleição incondicional. O terceiro, a expiação limitada. O quarto, a graça irresistível. E o quinto ponto, a perseverança dos santos. E no primeiro ponto, que é a depravação total, diz que toda a humanidade ela foi afetada pela entrada do pecado no mundo. Isso por ser cometido pelos nossos primeiros pais. Mas isso não significa, irmãos, que o homem ele seja tão ruim quanto poderia ser, mas que todos os aspectos da nossa vida foram afetados pelo pecado. De modo que, a partir daí, todos estão mortos em nossas transgressões e pecados. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 5, diz assim: e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E quanto a isso, a depravação total, nós mesmos não podemos de maneira nenhuma mudar a nossa situação. Nos é ensinado em várias doutrinas que conforme nós fomos fazendo obras boas, nós vamos adquirindo a nossa salvação. Mas a Bíblia não fala isso. E ela nos mostra também que a regeneração ela é fundamental porque o homem, desde a queda, é totalmente depravado. E por isso não lhe basta uma reforma. Ele precisa ser feito uma nova criatura. Então o homem caído, ele não precisa ser melhorado. A palavra de Deus fala que ele é como um estado de morto. Morto não tem vida, não tem o que melhorar. A única chance que nos resta é termos uma nova vida em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios 5:7, o apóstolo Paulo diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que se fizeram coisas novas. Então, regenerar significa gerar novamente. E para que alguém se torne filho de Deus, é necessário que nasça de novo, sendo gerado pelo Espírito Santo. E só o Espírito Santo, ele pode fazer isso. Irmãos, a obra que ele faz de regeneração é uma obra poderosa. Quantas pessoas nós não conhecíamos e para muitos de nós, né, podemos ver essa ação do Espírito Santo em nossas próprias vidas. O modo que pensávamos antes, hoje pensamos diferente. A maneira como agíamos antes, hoje passamos a agir diferente. E quantas pessoas, né? Às vezes eu me deparo com amigos de muitos anos atrás, né, que pintavam e bordavam, e que falávamos e até pensavam, para isso não tem jeito. E de repente andando pelas igrejas, e nós vemos aquela pessoa totalmente transformada. E nós pensamos e testificamos, somente o Espírito Santo pode fazer algo desta maneira. O grande trabalho do Espírito Santo é a obra da regeneração. Lá no livro de João, capítulo 3, registra uma das mais belas histórias e confrontos com o Senhor Jesus. Certa noite, Nicodemos, um mestre em Israel, ele veio até Jesus e lhe disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Jesus, comentando ainda, dizia: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nosso Senhor, tendo todo o conhecimento de que a fé e a obediência a Deus e a nossa aceitação na parte de Deus dependem de um novo nascimento, ele fala a Nicodemos do quão necessário é nascer de novo. E Nicodemos ali, irmãos, fica surpreso com isso. E assim que Jesus segue adiante a ensinar-lhe que a obra da regeneração é essa, ele diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. É necessário
que o homem nasça de novo. Não é um aperfeiçoamento, como pregam outras doutrinas. Você morre e depois você tem uma chance de aperfeiçoar. Não. Você tem que morrer e nascer de novo. E esse nascimento só pode se dar pelo nascimento e a regeneração feita pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Irmãos, John Owen, ele é um teólogo puritano considerado ao lado de João Calvino e Jonathan Edwards como um dos maiores teólogos reformados de todos os tempos. Ele fala sobre a natureza da regeneração. E John Owen diz o seguinte: é importante lembrar que toda a Trindade está envolvida nesta obra de regeneração. Ela se origina na bondade e no amor de Deus como Pai, na sua vontade, propósito e conselho. É uma obra do seu amor e graça. Jesus Cristo, nosso Salvador, a adquiriu para pecadores, mas o verdadeiro lavar regenerador, renovador do Espírito Santo nas nossas almas é obra do Espírito Santo. Então, queridos, regenerar é colocar na alma uma nova lei de vida, que é verdadeira e espiritual, que é luz, santidade e justiça, que leva à destruição tudo que odeia e luta contra ele. A regeneração produz milagrosa mudança interior no coração. E se assim alguém está em Cristo, nova criatura é. Jesus não veio, irmãos, para melhorar as vidas das pessoas. Jesus não veio aperfeiçoar a vida das pessoas. Jesus veio para transformar a vida das pessoas. Melhor ainda, ele veio dar vida e vida em abundância. O apóstolo Paulo ensina que nós estávamos como mortos. Mortos não têm escolha. A única chance que o morto tem é de receber uma nova vida, e só quem pode dar essa nova vida é Cristo Jesus, através do seu Espírito Santo regenerador. A regeneração é um ato onipotente de criação. Só Deus, que tem todo o poder, pode atuar isso na vida do pecador. E, como um novo princípio de lei é criado em nós pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo, ele afirma na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, dizendo: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Uma das evidências da regeneração do Espírito Santo em nossas vidas é que ela tem o efeito que na vida do crente, cristão regenerado, ele passa a fazer boas obras guiadas pelo Espírito Santo de Deus. E nós aprendemos aqui, queridos, que as boas obras, elas não são consequência de nossa salvação. Perdão, as boas obras são as consequências da nossa salvação e não a causa dela. Ou seja, nós não fazemos boas obras para sermos regenerados e salvos. Não. Fazemos boas obras porque já fomos regenerados. Muitas pessoas que nós passamos pela vida, ao arguir-lhes sobre por que elas fazem as boas obras, por que ela dá esmola aos pobres, por que ela pratica a beneficência, e muitas delas vão dizer: porque eu preciso alcançar o favor do Senhor. Irmãos, isso é um engano. Se por acaso nós estivermos fazendo isso, isso se chama barganha. O Senhor não pediu nada de nós para que Ele nos desse a salvação. Ele primeiro nos deu. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, se eu pratico as boas obras, é porque eu já fui regenerado. E essa regeneração entra em meu coração e em meu espírito, eu sinto prazer em atuar e fazer boas obras, porque o Senhor, Ele já me regenerou.
E eu sou um salvo em Cristo, e aquele que é salvo em Cristo pratica as boas obras no Espírito Santo. Aleluia, irmãos. O segundo ofício que eu quero ressaltar com os irmãos na vida da igreja é que o Espírito Santo, irmãos, eu acho que esse é o que mais a igreja carece. Ele é o nosso Consolador. O versículo que lemos na parte A diz o seguinte: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador. Queridos, a narrativa das últimas horas de vida de Jesus, agora é interrompida pelo assim chamado discurso de despedida. Jesus, ele encontra-se junto aos seus discípulos que o seguiam, despede-se deles e dedica a eles algumas palavras de ensino e instrução, entre as quais encontra o anúncio do Espírito Santo, que virá da parte do Pai, enviado por Jesus. Aqui o Paracleto é enviado por Jesus da parte do Pai para estar junto aos seus discípulos, porque eles estariam assim entristecidos e aflitos pelo fim próximo do seu mestre. Irmão, nós, aqui na nossa igreja principalmente, nós assistimos e acompanhamos algumas famílias em que alguns familiares, eles partem para um país distante, né? Há pouco tempo nós vimos isso. E as pessoas, quando vão partir, a família vai se dividir, vai ficar longe. E, às vezes, eles sofrem ali um pouco. Né? Uns compartilham conosco que choram por alguns dias, porque os tios, né, os primos, enfim, netos, vão ficar longe. E há um profundo sentimento ali de separação. Agora, imagine, queridos, no coração dos seus discípulos. Jesus que estaria ali com eles, ensinando por aquele tempo. Eles que ouviram o chamado de Jesus e prontamente atenderam, e receberam Jesus ali como seu Salvador, mas como seu guia também. Imagine a confiança que esses homens tinham no Senhor Jesus. Mas agora, Jesus anuncia a eles e avisa: eu vou para o Pai. E por dado momento que Jesus, ele falava sobre que haveria de passar, que ele seria entregue aos seus opositores e seria ali maltratado. Em determinado momento, um dos seus, que era bem intrépido, Pedro, falou: Senhor, não pode acontecer isso contigo. E Jesus o repreende duramente: para trás de mim, Satanás. Esta obra já está definida pelo Pai. Mas eu creio que ali não foi nenhuma incredulidade da parte de Pedro. Eu quero conjecturar aqui que Pedro não aceitava a ideia de ficar longe do seu Salvador, do seu amigo, do seu instrutor. Mas Jesus começou a lhe ensinar-lhes e a instruí-los que em breve eu vou para o Pai. E na promessa que Jesus dá de enviar esse Consolador, deixa claro que aqui o Espírito Santo, ele substituiria e substituiu a presença física de Jesus, vindo habitar permanentemente em seus seguidores. E a presença do Espírito Santo nos discípulos equivale essencialmente à própria presença de Jesus, porque o Espírito testifica a respeito de Jesus e ajuda os discípulos a entenderem o significado daquilo que o Mestre fez. E o sentido aqui do Espírito Santo era que ele seria companheiro dos discípulos, mas também o ajudador. Irmãos, saber que nós não estamos sozinhos nos momentos difíceis da vida já é um grande consolo. Mas tudo se torna mais fácil se temos alguém para nos ajudar. E o próprio Jesus, em sua missão, ele agia como o consolador dos seus discípulos. E ele era o consolador prometido. E ele era a revelação
daquilo que o profeta Isaías, no capítulo 61, ele falara sobre o nosso Jesus, dizendo que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar os cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram. E Jesus era esse que consolava. Mas agora, irmãos, Jesus deixou esta promessa. E hoje, depois dos discípulos, nós somos também alvos desta promessa. Jesus não está aqui corporalmente em nossa presença, mas o seu Espírito que está dentro de nós testifica da sua presença em nossa vida. E nós glorificamos a Ele e dizemos: obrigado, Jesus, porque Tu estás presente em nossas vidas e o Teu Espírito Santo habita em nosso ser. Aleluia. E nós temos o Consolador, irmãos. Às vezes nós choramos, nos entristecemos, nós não tivemos esse rompimento igual os discípulos tiveram, de perder o Senhor Jesus. Nós que fomos adotados, nós nunca o vimos, mas a palavra de Deus diz: bem-aventurados foram aqueles que não viram e creram. E nós somos bem-aventurados, irmãos, porque nós não vimos o Senhor Jesus andar nessa terra, mas pela ação do Espírito Santo que recebemos, na adoção de Deus como Pai, nós podemos sentir a presença do Espírito Santo, e isso revela que é Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. E em terceiro lugar, irmãos, o Espírito Santo, ele age na vida da igreja quando ele coloca um selo na vida dos crentes. O versículo 17 diz: e o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. É maravilhoso e tremendo. A partir da nossa conversão, nós somos marcados pelo Espírito Santo e passamos a ser propriedade exclusiva de Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 13, diz: nele também vocês, depois de ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Irmãos, nós fomos selados por esse Espírito. Quando Deus nos recebeu, quando nós, na nossa conversão, passamos a fazer parte do corpo de Cristo, nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele atua como um selo de propriedade na vida do eleito. O selo fala, irmãos, dessa propriedade, porque passamos a pertencer à família de Deus. E esse selo, o mais interessante, que ele não perde a validade. Ele permanecerá em cada cristão até o dia em que o Senhor vier resgatar a sua propriedade. O selo também fala de inviolabilidade. Inviolabilidade. Irmãos, é umas palavras difíceis, a gente treina em casa, mas chega aqui, né? Agarra. Mas o selo fala que ele é inviolável, irmãos. Ninguém pode nos arrancar das mãos de Cristo. Ninguém, irmãos. Ninguém pode. A palavra diz que fala que não é o sofrimento, não é a aflição, não é o engano, nem
a morte nos separa do amor de Cristo. E por isso, nós temos essa segurança eterna. E o selo do Espírito Santo na vida do crente é, assim, uma das mais claras evidências, irmãos. Isso para mim é fantástico, porque na minha vida toda eu aprendi de outra forma. Mas esse selo na vida do crente é a mais clara evidência de que o crente não pode perder a sua salvação. Não perde, irmão. Uma vez selado por Cristo, Ele selou propriedade exclusiva. Não se viola aquele selo. Eu lembro, na época de 90, eu era bem novinho em 90, tá, irmão? Quando tinha as cartas, né? E às vezes chegava a carta para minha irmã, o namorado da minha irmã morava em São Paulo, então ele fazia carta, né? Aí quando chegava a carta, e vinha aquele selo, né, na frente, mas às vezes eu via aquela cola. Aquela cola é um selo da carta. E a gente tentava abrir a carta para ver o que o namorado da minha irmã escrevia para ela. Tomara que ela não esteja assistindo. E a gente não conseguia porque ia rasgar. Mas aí um irmão meu, ele deu uma ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar assim, um foguinho e ver, e colocava o foguinho, aí depois botava no congelador. Aí quando você via, rompia o selo e você descobria tudo que estava lá dentro. E a gente falava, vou falar para o papai. Mas só tinha coisa interessante, tá, irmão? Não tinha nada demais, não. Mas o selo que o Espírito Santo coloca na sua vida, irmãos, nada vai violar. Nada pode abrir esse selo. Ele diz, propriedade exclusiva de Deus, preparada para o dia da vinda do Senhor. Aí sim, o Senhor vai abrir os seus braços e receber todos aqueles que são selados pelo Espírito Santo e dizer, vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo, irmãos, na carta aos Efésios, ele destaca essa garantia. No capítulo 4, 30, ele diz, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Nós vacilamos, pecamos. A gente pode até entristecer o Espírito Santo de Deus, mas ele não sai de dentro de nós, irmãos, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar até o dia do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele afirma, ainda que você entristeça o Espírito Santo de Deus, esse selo não será arrancado, porque a minha palavra é a garantia que uma vez que você foi eleito, uma vez que você foi selado, no dia da redenção, você vai ouvir do próprio Deus, próprio Jesus, vinde benditos do meu Pai. Glória a Deus. O nosso pastor, comentarista Hernandes Dias Lopes, ele diz que todo aquele que ouve a palavra da salvação e crê no Evangelho, depositando a sua fé em Cristo, é selado com o Espírito Santo da promessa. Esse selo é a garantia de que estamos seguros e nada nem ninguém pode destruir a obra que Deus começou a fazer em nós. O selo fala de propriedade, legitimidade e inviolabilidade. A segurança da nossa salvação vem de Deus, por isso é totalmente confiável. Deus conhece aquele que lhe pertence e ninguém pode nos arrebatar dos braços de Jesus. O Senhor, irmãos, conhece os que são seus. Ele conhece os que são seus. E naquele grande dia, Ele vai nos chamar pelo nosso nome. Ele não vai nos confundir. Lá em casa, meus filhos às vezes ficam com raiva de mim porque eu troco o nome deles. Chamo Gustavo de Lucas, Lucas de Gustavo, mas naquele grande dia, irmãos, Deus não vai errar o seu nome. Deus não vai te confundir.
Ele vai acertar direitinho, sabe por quê? Você está selado com o Espírito Santo da promessa e naquele grande dia, Ele não vai errar o seu nome. Graças a Deus. E eu quero concluir nessa hora, irmãos. Depois desses 3 exemplos. São muitos, né? Eu até ia propor, né, de fazer uma série também, né? Igual o Guilherme falou da série do chamado, né? A série do Espírito Santo, irmão, porque é bom conhecer do Espírito Santo. Quando você tem intimidade com uma pessoa, você tem liberdade de falar para ela os teus maiores segredos. Quando você não conhece, você fica tímido. E a palavra de Deus diz que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso inclui o Espírito Santo. Irmãos, tem pessoas que ganham presente dos outros, talvez um anel, uma joia. Muitos são bijuteria, mas muito assim como a Marisa, né? Usa ouro de verdade, né? E muitas pessoas não sabem o valor daquilo que estão usando. De sapato, de uma joia. Mas quando você sabe o valor daquilo que você tem, você cuida. Quando nós conhecemos com quem andamos e temos intimidade, nós temos facilidade de compartilhar aquilo que está dentro do nosso coração. E é por isso que nós precisamos aprender do Espírito Santo de Deus. Nós não conseguimos imaginar, irmãos, e nem mensurar o poder que Ele tem dentro de nós. Existe uma mentira dizendo que nós temos uma força interior. Não temos força interior. Nós não somos nada. Nós somos pó e cinza. Mas o Espírito Santo que é vivo dentro de nós, Ele sim tem poder. E quando nós nos anulamos e passamos a depender somente do Espírito Santo de Deus, e passamos a conhecê-lo mais, nós passamos também a ouvir a sua voz, porque Ele conhece o que está no nosso coração. Igreja do Senhor, somos propriedades exclusivas do nosso Deus. Nós não estamos mais sob o domínio do pecado. A graça que nos alcançou é suficiente para nos suprir em todas as nossas necessidades. Não precisamos mais nos submeter à escravidão, porque recebemos liberdade em Cristo Jesus, através dele. Recebemos o Espírito da adoção e somos feitos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. E assim temos a garantia da habitação do Espírito Santo dentro de nós. Não, irmãos. O Espírito Santo, ele não nos visita. Ele está em nós. Eu repito. O Espírito Santo, ele não nos visita. Ele está dentro de nós. Ele está dentro de você. Ele nos regenerou. O Espírito Santo nos consola. E Ele nos sela para o dia da vinda do Senhor Jesus. E nós podemos recorrer a Ele a qualquer momento. Inclusive agora mesmo. Inclusive agora mesmo. Ele está aqui, irmãos. Ele está aqui. Ele estará com você quando acabar o culto e você for para a sua casa. Ele estará com você na hora de você deitar e dormir. E se você acha que o sono não vem, Ele está contigo. Converse com Ele. Diga ao Espírito Santo o que você quer. Ainda que Ele saiba o que você quer, é necessário que nós quebremos o nosso orgulho e admitamos: Espírito, eu dependo de Ti. Dependo de Ti, Espírito Santo. Faça a obra em minha vida e eu viverei abundantemente. Irmãos, que possamos a cada dia clamar a esse Deus que já habita em nós e fazer dele
o nosso amigo íntimo. Adoramos a Deus, irmãos. Adoramos a Jesus. E adoramos ao Espírito Santo. Feche os seus olhos, Senhor Jesus. Na Tua presença estamos, ó Pai, e testificamos. Porque a Tua palavra diz, onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Jesus, Tu estás aqui. O Teu Espírito que está em nós testifica, Senhor, que Tu estás aqui. E Tu fala aos nossos corações nessa noite, Senhor. E eu posso ouvir, Senhor, Tu falando no meu coração. Filho meu, o que queres que eu te faça? E se eu perguntar ao Espírito, e Tu, Espírito, o que Tu queres que eu, Márcio, te faça? E o Espírito vai me dizer, dá-me somente o teu coração. Dá-me o teu coração, os teus pensamentos mais altos, os teus sentimentos mais profundos, a tua dor mais doída, a tua gratidão, o louvor que sai dos teus lábios. É isso que Ele nos pede nesta noite. Senhor, é redundante dizer, abençoa a tua igreja, porque a sua igreja é abençoada. Mas eu te peço, Senhor, que sobre a sua igreja haja a verdadeira manifestação do Espírito Santo de Deus. Que essa manifestação, primeiramente, traga cura, Senhor. Regenere o homem. Que console, Senhor, nossos corações, ó Deus. E que possamos viver nesta certeza de que estaremos eternamente contigo para a glória do teu nome. Amém e amém.